O universo DC é cheio de entidades poderosas. Algumas delas são tão poderosas e misteriosas que fica difícil de saber quem é o mais forte. Existe um único ser do universo DC que extrapola todos os níveis de poderes conhecidos. Para quem já viu o vídeo da cosmologia da DC já tá ligado que existem personagens ultra mega poderosos, personagens que deixariam o Dr. Manhattan, o Superman, a Armadura Cósmica, os Perpétuos, tudo no chinelo. E nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar a vocês o quão forte é o The Winter ou o The Writer, a entidade que se equipara ou pode superar o The One Above All. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E se vocês querem que eu traga outros personagens para esse quadro, comenta, deixa o like e se inscreve no canal, pois eu vou saber que vocês querem vídeos mais, como esse aqui. Sem enrolação, vamos embora pro vídeo então. Primeiro de tudo, o que é The Winter ou The Writer? O que ele significa? O significado de não só na palavra, mas sim no conceito também é escritor. Escritor em diversas obras ficcionais, ele é abordado de diversas formas diferentes. Uns podem criar histórias para o seu próprio universo e ainda assim ser inferior aos seus próprios personagens, como por exemplo Stephen King, que ele existe no seu próprio universo, mas ele é inferior, por exemplo, ao Gun, que é o Deus Supremo, E do outro existe um escritor que ele comanda todo o seu universo, que literalmente é o próprio Deus de tudo, E aí é onde que o The Winter ou The Writer, chama das duas formas que você preferir, entra na parada. The Writer, ele não está literalmente redirecionado ou redirecionando, a só um escritor ou só a uma pessoa, mas sim o conceito do escritor no modo geral. A DC, ela contém e também tiveram muitos e muitos escritores, uns famosos e bons, outros nem tanto. Por exemplo, Frank Miller, que mudou Batman para sempre. Neil Gaiman criou The Sandman e ajudou a expandir ainda mais o universo da Vertigo, que futuramente iria se fundir com a DC. Mark Waid, que se misturou com o universo clássico da DC com uma era mais moderna dos personagens. Tom Taylor, um dos grandes roteiristas, também escritores da DC atualmente, conhecido por criar arcos como Injustice e DC Sed. Tom King, outro também excelente escritor que fez a história da Supergirl Woman of Tomorrow, que vai ser adaptada agora em filme, o DCU do James Gunn. Scott Snyder, o principal cara para poder criar a sequência pro próprio Death Metal. Jeff Johns comandou Crises Infinitas Terras, histórias também cósmicas do próprio Lanterna Verde e também do Flash. Grant Morrison, o cara que elevou ainda mais a potência externa conceitual de um mundo ficcional da DC, como por exemplo A Mão Vazia. Marv Wolfman e George Pérez, principais caras também que mudaram os Jovens Titãs para melhor nos anos 80, e os principais também que fizeram também as Crises Infinitas Terras também. E claro que também Alan Moore, como não esquecer de um cara que criou a obra incrível como Watchmen e Batman The Killer Joker. Vocês entenderam que o significado de escritor é todo um conjunto, cara, como um todo, mas sim o conjunto que faz tudo acontecer, as histórias, os universos, tudo. O escritor, ele é simplesmente o autor da história em quadrinhos, os próprios escritores reais da DC em si, totalmente fora da metaficção. Apenas o escritor, ser humano, está escrevendo na DC Comics. O escritor, ele é apresentado pela primeira vez durante a série do Animal Man de 1988, onde o It disse a It's Creation, um lobo, para entrar no multiverso interno para aceitar o sofrimento do mundo como punição pela rebelião. Na história, o lobo foi morto muitas vezes e também ressuscitou, mas na sua última morte foi quando ele foi morto por um caçador que estava se vingando do seu irmão, no qual nos é mostrado que o escritor é quem está escrevendo a história e o desenho. O escritor também criou dois aliens que poderiam entrar no limbo e apagar outros personagens do nada antes de serem então desenhados. Esses caras podem dar retcons em outros personagens. O que é retcon, Thiago? Retcon é quando alguém ele altera os fatos já estabelecidos na obra original. A pessoa vai lá e muda tudo aquilo. Animal Man havia conhecido o escritor quando ele tomou uma bebida, substituindo ela por uma sobremesa. Ele foi capaz de ver o escritor, ou nós como leitores, no limbo do universo DC. Eu já vou explicar sobre o limbo, tá? Eis então que o Animal Man conheceria o avatar do próprio escritor, o avatar do próprio Grant Morrison, novamente no futuro. O escritor, ele pode controlar qualquer coisa no quadrinho, pois é ele quem escreve. Por exemplo, o escritor, ele controlou o Animal Man para matar seu avatar, mas o Animal Man não é uma pessoa violenta. O escritor, ele escreve tudo na existência, e como eu falei no próprio começo, há mais de um escritor, mas o seu conceito no geral é apenas um: criar, alterar ou apagar tudo. Os escritores são os escritores dos quadrinhos da DC, não no sentido cômico, metafísico,
metaficcional do personagem em quadrinhos interagindo com os escritores de quadrinhos nos próprios quadrinhos, mas no sentido da vida real de que você e eu, a gente coexiste, né? Ele descreve o seguinte: não seja ridículo. Se escrevesse tudo, nunca dormiria. Eu escrevi apenas alguns quadrinhos e você é um dos meus personagens. Outros escritores são responsáveis por seus próprios personagens. O escritor diz: sério? Bem, talvez o seu novo escritor melhore as coisas para você. Animal Man responde: novo escritor? O que você está falando? O escritor diz: o que eu disse, outra pessoa escreve sua vida. Eles podem jogar pelo seguro e escrever você como um super-herói heterossexual que luta contra vilões inspirados em animais em todas as edições. Eles podem fazer o óbvio e ficar em choque, transformando você em um comedor de carne. Não sei. Os roteiristas eles controlam e falam dos personagens, mas só como fazem dentro de um próprio determinado tempo na vida real. Como sabemos, os autores da vida real, eles não vão viver, né, a sua vida para sempre. Nós, como seres humanos, a gente vai morrer algum dia. O que o próprio Grant Morrison diz, né, o seguinte: você existiu muito antes de eu escrever sobre você, e se você tiver sorte, ainda será jovem quando eu estiver velho ou morto. Animal Man diz: quer dizer que você não sabe o que vamos dizer? Não, realmente não. Quero dizer, está tudo bem para você. Você apenas diz o que foi escrito para dizer. Tenho que pensar essa coisa. Os escritores podem descrever os personagens. Animal Man comenta: o que você fez com todas aquelas pessoas? O escritor diz: eles não podem fazer parte da própria história. Eu só o coloquei para tornar essa conversa mais interessante de desenhar. O escritor cria personagens para lutar contra o Animal Man, porque algumas pessoas na vida real sugerem a ideia para os quadrinhos. A forma que o Grant Morrison ele criou e também reestruturou esse cosmos da DC em si fez com que os escritores fossem de uma outra terra, né? Ou pelo menos era isso que se achava. Os escritores não são da própria Terra 33, como se pensava. Eles são os verdadeiros escritores que respiram, seres humanos, nós vivos, né? Eu e você, enfim. A Terra 33 do universo DC até pode ser o nosso mundo, né? Sendo uma representação, uma forma de representar em si, mas apenas no sentido metaficcional dos quadrinhos. Aquela história ali de que o nosso mundo ele existe em um multiverso de quadrinhos e simplesmente não temos consciência de que os próprios escritores da DC estão escrevendo histórias em quadrinhos que estão realmente acontecendo, mas pensa como ficção. O escritor diz: para me machucar, você teria que entrar no mundo real. E isso é algo que você nunca poderá fazer. Você não pode entrar no meu mundo, mas eu posso entrar no seu. Posso falsificar o mundo real na página de quadrinhos. No meu mundo, no mundo real, não posso fazer nada sobre as coisas que me incomodam. O escritor, que era representado como forma de avatar do próprio Grant Morrison, agradece às pessoas que criaram a edição em quadrinhos e aos seus leitores. Sendo mais claro, os escritores não são metaficcionais, mas escritores da vida real e também usam seus avatares para interagir com a sua criação, com seus personagens, com as suas histórias. O Limbo que eu citei agora há pouco, né, está acima do multiverso DC. Lá é como se fosse um lixão das coisas que não são utilizadas ou então são descartadas do universo DC. Por exemplo, todos os personagens, histórias ou qualquer outra coisa não usada mais na DC é jogada no Limbo. O escritor ele tem a capacidade de jogar tudo que ele não quer mais usar no Limbo. Um dos problemas é que a DC sempre entra em contradição. Uma coisa é que o The Winter ou The Wire, né, um personagem, né, como um personagem em si, ele tem muitas dúvidas se ele realmente seria o cara mais poderoso da DC. Pois a própria HQ do próprio Homem-Animal nos é revelado depois que o Grant Morrison, o suposto avatar do escritor, né, não era um personagem real em si, mas sim uma parte da mente do próprio Animal Man. Isso é uma questão muito importante de ser ressaltado, porque como eu falo, o escritor, às vezes, ele é representado não só por um cara específico, o criador. Por exemplo, eu citei aqui o Stephen King. Ele é o único cara, o único escritor, o que comanda tudo. O universo DC ele é representado como escritor, como vários caras que pensam de maneira diferente. Então você pode pegar o Tom King, por exemplo, ele não vai pensar da mesma forma que o próprio Alan Moore. Não vai. Os caras têm pensamento diferente. Então um escritor, para uma pessoa, né, vai ter uma visão diferente. Para ele vai achar que o próprio escritor não é um cara
metaficcional, que não é o cara mega poderoso que tá no topo da hierarquia. A DC, ela tem esse problema, e por isso quando o próprio avatar do próprio Grant Morrison, né, suposto avatar do Grant Morrison, o escritor, ele meio que fica na dúvida que realmente não é um avatar, não é o escritor ali, o cara todo poderoso ali, as pessoas se questionam se realmente ele seria, o escritor seria o mega poderoso. Apesar de alguns avatares dos próprios escritores serem bem controversos, existem avatares que realmente têm essa importância, que realmente representam o escritor, e eles literalmente obedecem ao escritor. Eles são chamados então de policiais da continuidade. Uma delas é a própria June DC. Ela é basicamente uma mascote da DC Comics lá de 1962 e foi colocada para ser uma representante do escritor dentro dos quadrinhos. A June tem poderes como, por exemplo, a correção da continuidade, capacitada pela própria DC para detectar quaisquer mudanças prejudiciais na continuidade do universo. Consciência cósmica. A June DC tem a consciência de qualquer mudança na continuidade dos quadrinhos e está ciente de que é uma personagem em quadrinhos. E não é só ela, mas existe uma sala inteira de vários avatares ou representantes, né, dos escritores / editora da DC. São eles que mantêm toda a ordem da história do universo DC Comics. Inclusive o próprio Overvoid, né, que é o papel em branco, é apenas uma ferramenta para o escritor. E quando eu digo escritor, não é questão em relação ao Animal Man, né, ou Grant Morrison, mas sim o escritor na forma literal, como um ser humano, que ele é capaz de utilizar Overvoid, que é o papel em branco, e criar a sua própria história. Uma ferramenta onde ele pode criar tudo. Isso já foi mostrado diversas vezes. Por exemplo, a HQ da Arlequina de 2015, onde ela destrói toda a continuidade da DC. Uma fã da Arlequina, que estava então fazendo todas as mudanças da própria continuidade, chamada então de Meredith, ela estava usando o próprio papel em branco para alterar todo o universo DC. A June, ela chega até mesmo mencionar como o poder de um escritor funciona. O maior ou a maior fã da Arlequina estava colocando todo o seu amor no papel para mudar o mundo. A força da própria continuidade vem do amor, a paixão criativa de milhares de pessoas que trabalham juntas ao longo de um século. Mas essa paixão é também a maior fraqueza da própria continuidade. Para resumir, como eu sempre falo para vocês, o escritor, ele detém o maior e mais poderoso poder do seu universo. Ideias, pensamentos, criatividade e tudo isso ele detém e pode colocar numa folha de papel. Logicamente que existem personagens que podem usar esse tipo de poder. A própria Arlequina já usou esse poder, onde toda a continuidade da DC tinha sido destruída. Ela foi lá apenas com a sua ideia e pensamento em querer trazer sua mãe de volta, restaurou todo o universo DC com uma folha, caneta e um pensamento. O próprio roteirista da DC pode ver todo o processo que foi feito pela própria Arlequina. O próprio roteirista entendeu o que o seu personagem em si conseguiu não só usar o poder da própria imaginação, o amor e tudo mais, mas restaurar tudo o que havia sido destruído. Mas aí vocês me perguntam, Thiago, existe algum outro personagem que esteja acima do escritor ou que esteja próximo a dele? Sim e não. Sim, porque esses personagens têm poderes parecidos com o escritor, e não porque esses personagens ainda assim permanecem como personagens ficcionais e são limitados a isso, ao contrário de um escritor, que somos nós, seres humanos, que não somos limitados. Esse seria o Leviatã das histórias, que eu já comentei sobre ele aqui no canal algumas vezes, principalmente no vídeo da cosmologia da DC. Mas o Leviatã, como a sua própria hierarquia de cetáceos em si, o único filhote da raça do Leviatã é capaz de destruir a hierarquia das histórias. Eles estão completamente além e também não são afetados pela própria destruição da hierarquia. O Leviatã é a baleia final que contém toda a hierarquia. A hierarquia consiste basicamente em uma quantidade infinita de mundos que são vistos como histórias em camadas. Uma história em camada superior está infinitivamente acima de uma história em uma camada inferior e a ver como nada além de ficção. A hierarquia das histórias é ditada e também controlada através de um canal narrativo puramente conceitual, indo completamente além da hierarquia das histórias, e do canal narrativo está então o domínio denominado de página. Existe então como vasto nada, um reino além de toda existência e também inexistência. Esse é o lugar onde o Leviatã ele existe. Resumindo, Leviatã ele também consegue controlar as histórias num nível bem alto do próprio universo DC. Provavelmente ele está no maior patamar do que a própria June Moon, mas ainda assim eles não são superiores ao The Winter, ao The Wire, que como eu falei, o The Winter ou The Wire, ele não sequer está relacionado a só o Grant Morrison ou aquele avatar do próprio Grant Morrison, mas sim o conceito do escritor como ser humano de criar a história. É como se fosse um todo da vida, né? Sem o escritor, o universo DC não vai
vai existir. Sem um ser humano, o cara encabeçado na DC Comics lá, não vai existir a DC para poder escrever a história. O que eu sempre escuto é: The Winter ou The Wire, ele é mais poderoso que o The One Above All? E a resposta é não. Curtiu o vídeo? Comenta o que vocês acharam do The Winter ou The Wire. Se quiserem que eu traga mais vídeos com esse tema, comenta também. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para vocês ficarem por dentro de tudo do universo DC. Valeu, falou e até mais.